Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está em mais uma edição do programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos neste quarto trimestre estudando lições bíblicas temáticas sobre missões, especialmente missões transculturais, com o tema geral até os confins da terra, pregando o evangelho de Cristo a todos os povos até a volta de Jesus. E nós semanalmente estamos aqui estudando essas lições bíblicas. O programa EBD em Síntese vai ao ar toda semana por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e YouTube. Nós vamos hoje estudar a lição de número 9, lição 9, que será estudada nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical no domingo do dia 26 de novembro deste ano de 2023. O título da lição de hoje é A Igreja e o Sustento Missionário. O textuário da nossa lição se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 9, que diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E a verdade prática da nossa lição declara o seguinte: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Nós temos visto e temos aprendido ao longo destas lições deste trimestre que missões se faz com os pés dos que vão, missões se faz com os joelhos daqueles que oram, missões se faz com a igreja que envia, mas também missões se faz com as mãos daqueles que contribuem. Então, hoje nós vamos falar sobre o sustento missionário. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. Então, nesta lição de hoje, na lição de número 9, temos 3 objetivos. Primeiro, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário, de acordo com a nossa leitura bíblica em classe, elencar os princípios básicos do sustento missionário e, no tópico 3, vamos conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro na obra missionária. Então, todo o tema da nossa lição de hoje envolve essa questão do sustento missionário, que é uma responsabilidade de toda a igreja coletivamente, como também de cada crente individualmente. Então, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Nós vamos inicialmente, no nosso estudo, a partir da porção bíblica de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 20. A igreja de Filipos era uma igreja missionária que tinha prazer em investir financeiramente no sustento missionário de Paulo e toda a sua equipe. Então, nós depois vamos destacar alguns princípios básicos à luz dos filipenses e, finalmente, no tópico 3, vamos fazer uma comparação entre a igreja de Corinto e de Filipos. E vamos ver que, enquanto a igreja de Corinto foi negligente com o sustento missionário, a igreja de Filipos cumpriu a sua responsabilidade no sustento missionário. O tópico 1 da nossa lição fala a igreja de Filipos e o sustento missionário. Filipos foi uma cidade cuja igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, como também Paulo plantou várias igrejas na Europa, na Grécia, em Bereia, em Tessalônica, em Filipos, na região da Macedônia, da Acaia.
em Corinto, e diz aqui na nossa leitura bíblica em classe, né, já entrando aqui no tópico 1.1 da nossa lição, Paulo e a igreja de Filipos, no capítulo 4 de Filipenses, né, versículo 14 a 16, diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Então nós vemos aí que a igreja de Filipos era uma igreja que tinha o prazer de contribuir para a obra missionária de Paulo. Mesmo Paulo já tendo deixado a cidade de Filipos, já estava fazendo obra missionária em outro local, mas a igreja de Filipos não foi bairrista, no sentido de que só se sentia na responsabilidade de manter Paulo quando Paulo estava lá em Filipos pregando. Não. Mesmo ele já tendo partido para Tessalônica, a igreja de Filipos mandava o sustento missionário. O tópico 1.2 fala do privilégio de participar do sustento missionário. Os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento missionário e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da Secretaria de Missões ou Departamento de Missões da sua igreja. Antes de ser uma obrigação, deve ser um prazer e uma alegria e um privilégio para cada crente individualmente e para a igreja coletivamente participar do sustento missionário. Financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui no versículo 17 e no versículo 19 de Filipenses capítulo 4, Paulo disse: não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Versículo 19, ele diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, contribuir para a obra missionária antes de ser uma obrigação, um dever, é um privilégio de participar da missão de Deus e ser também muito abençoado com isso. O tópico 1.3 fala das esferas de sustento missionário. A igreja que envia deve sustentar não somente o missionário, mas toda a família missionária. Uma família missionária, todos são missionários. O esposo, a esposa, os filhos, todos são missionários, estão trabalhando no campo missionário. Então deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, né, de acordo com o contexto de cada lugar. Então, cada país, cada lugar onde a igreja envia missionário, a igreja deve fazer uma avaliação, um estudo da cidade, do país, da região para a qual vai enviar o missionário, para saber o custo de vida lá, como é que qual é o custo de aluguel, qual é o custo da cesta básica, qual é o custo de educação, de saúde, enfim, de aluguel de casa, aluguel de um salão para o povo se reunir. Então, tem que haver um planejamento. Nós não podemos fazer a obra missionária apenas motivado pela fé, pela emoção. Tem que ter fé, tem que ter emoção, tem que ter paixão, mas também tem que ter planejamento, também tem que ter racionalidade. Uma coisa não pode existir em detrimento de outra. Então, a igreja que envia deve trabalhar nesse planejamento, né? Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos, a suprir, né, todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Filipenses capítulo 4, versículo 18 a 20, Paulo, ele diz aos filipenses: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente.
Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades, ou suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas riquezas gloriosas em Cristo Jesus. Então, os filipenses, a igreja de Filipos, mandou para Paulo tudo o que ele estava precisando. Meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do programa EBD em Síntese. Vamos fazer um rápido intervalo. Já já a gente volta. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 9 deste trimestre da Escola Dominical, lição esta que tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. Queremos aqui saudar com a paz do Senhor a todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical que nos acompanham semanalmente aqui pelo programa EBD em Síntese. Este programa já tem mais de 10 anos de seu início e de existência contínua. Semanalmente nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus no programa EBD em Síntese. Este programa vai ao ar em todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, Rádio Libertadora FM 96.3 e também pelo nosso canal no YouTube AD Mossoró Oficial. Então hoje, o tema da lição de hoje é a Igreja e o Sustento Missionário, lição de número 9. Então nós estávamos falando no bloco anterior a respeito da igreja de Filipos, como foi uma bênção para o ministério de Paulo. Mas no final do bloco anterior estávamos trabalhando essa ideia de que a igreja não pode somente enviar o missionário com a cara e a coragem, com a fé, com a emoção, com a paixão pelas almas. A igreja que envia tem que ter responsabilidade de planejar e executar todo o planejamento do sustento missionário da melhor forma possível, calcular os custos. Então aqui, no tópico 2 da nossa lição, fala dos princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. E no tópico 2.1, o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas 14, 28. Em Lucas 14, 28, Jesus aqui ensina um princípio de administração que diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Nós temos visto, infelizmente, que muitos projetos missionários de muitas igrejas não logram êxito. Muitos missionários têm sido enviados ao campo e, com pouco tempo, a igreja que enviou pede que ele volte, que não tem mais condição de manter, e abandona o missionário, ou reduz significativamente a ajuda missionária mensal que manda para o missionário, de forma que fica inviável a manutenção do trabalho missionário. Então a igreja tem que ter responsabilidade, tem que ter muito cuidado com isso. Então Jesus, em Lucas 14, 28, falou desse princípio. Antes de construir uma torre, é importante que primeiro a gente tenha um orçamento, calcule os gastos para saber se a gente vai ter condição ou não de fazer esta obra. É prudente que previamente seja estabelecido. O nosso comentarista aqui, ele dá uma sugestão que, pela minha experiência, a maioria das igrejas não faz isso. Pode ser que algumas façam, mas a maioria certamente não faz. Mas ele dá uma sugestão aqui dizendo:
É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. O que é mais comum é ter sim essa conversa, é ter sim este acerto, a igreja local, através da sua diretoria, presidida pelo seu pastor, ela vai explicar e conversar com a família missionária, acertar todos os detalhes do valor do sustento missionário, que deve cobrir despesas com moradia, saúde, educação, despesas com aluguel de templo, aluguel de prédio, de salão para funcionar a igreja, etc. Então, normalmente existe sim todos esses acertos, essas tratativas, mas nem sempre isso é colocado no papel, na forma de um contrato por escrito. Né? Mas o importante é que existe sim este acerto, né? Que as coisas fiquem bem claras para que não haja reclamação por parte da família missionária de se sentir abandonada pela sua igreja local e nem haja problema de espécie alguma. Então, de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como transporte do missionário até o local de atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Então, são vários itens que devem ser levados em consideração para ver o orçamento das despesas mensais. É bem verdade, meus irmãos, já falamos aqui em aulas anteriores, que a obra missionária é feita pela fé. Se a gente também for buscar condições ideais de que tenha muito dinheiro, que sobre muito dinheiro para poder enviar um missionário, nunca a gente vai fazer isso. Então, evitemos os dois extremos. Né? Então, não vamos fazer de qualquer jeito, vamos planejar, mas também não vamos também perder a fé e a ousadia e a crença de que Deus é provedor de todas as necessidades e aquele que chama, que envia, é aquele também que supre as necessidades, né? Por meio de nós, supre as necessidades por meio de nós, por meio da igreja. Tópico 2.2, princípios básicos do sustento missionário. Aqui o comentarista coloca 5 itens importantes que eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Segundo, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Isso é fundamental. Regularidade, pontualidade. A igreja que envia não pode enviar um mês e outro mês não. Não pode ficar atrasando, tem que ter aquela data aprazada para mandar o sustento missionário mensalmente. Terceiro, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Quarto, o sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. É o que nós já falamos. Não pode a igreja pensar que o missionário precisa apenas de comida, despesas com alimentação, vestuário, saúde, moradia, para toda a família, para toda a família e despesas inerentes à obra, como o aluguel de salão, compra de som, de cadeira, coisas dessa natureza. E quinto, o sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Enquanto a nova igreja que for plantada no campo missionário não tiver condição financeira de se autossustentar, a igreja mãe deve continuar apoiando e sustentando aquela obra. No tópico 2.3, um apoio fiel e permanente.
aqui no capítulo 4, versículo 16 da carta de Paulo aos Filipenses, diz: pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Ou seja, a igreja deve mandar a ajuda financeira para a família missionária de acordo com a necessidade da família, não somente uma vez. A igreja não pode simplesmente dar a passagem de avião, a passagem de ida, vai embora e se vira. Não, absolutamente. A igreja deve ajudar a manter o missionário e mandar as remessas de acordo com a necessidade da família missionária e da obra missionária. Então o apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério. O desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo missionário. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Graças a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 9, lição que tem como título A Igreja e o Sustento Missionário. Estamos aqui trabalhando essa temática, mostrando a importância, a responsabilidade e também o privilégio que a igreja mãe, a igreja que envia o missionário, a família missionária, ela tem o privilégio e a responsabilidade de manter e de sustentar financeiramente a família missionária no campo missionário. Aqui no tópico 3 da nossa lição, tópico que tem como título Aprendendo a Investir na Obra Missionária. Nós temos, meus irmãos, no Novo Testamento, dois exemplos contrastantes quanto ao compromisso da igreja com a obra missionária. Se, por um lado, temos a igreja de Corinto, que foi negligente e não ajudou Paulo no sustento missionário, nem mesmo quando Paulo estava lá em Corinto. Por outro lado, nós temos a igreja de Filipos, que ajudou a obra missionária de Paulo, até mesmo depois que Paulo já tinha saído lá da cidade de Filipos. Então, diz aqui o nosso comentarista que, ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo, enquanto que a igreja de Corinto, os seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, que foi o apóstolo Paulo. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Então, enquanto Paulo estava fazendo a obra missionária lá em Corinto, como os coríntios não sustentavam, não dizimavam, não ofertavam a Paulo, Paulo precisou da ajuda de outras igrejas, de outras cidades, para que suprisse as suas necessidades. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9, Paulo diz isso, e diz isso para a vergonha daquela igreja de Corinto, dizendo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Observe, Paulo estava servindo aos coríntios, porém recebendo o sustento financeiro de outras igrejas. Aí ele diz no versículo 9, quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Então, enquanto Paulo estava fazendo a obra missionária em Corinto, enquanto os coríntios não cumpriam a sua responsabilidade de sustentar Paulo na obra missionária, Deus levantou irmãos e igrejas da Macedônia para que assim fizesse
e Paulo tivesse o seu sustento missionário. Então, irmãos, é muito importante a conscientização da igreja quanto à responsabilidade da contribuição financeira para a obra missionária. A igreja de Corinto era tão negligente que foi necessário o apóstolo Paulo desenvolver toda uma teologia e explicar a responsabilidade da igreja para o sustento do missionário. Aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo de 9 a 14, Paulo ensina aquela igreja os princípios bíblicos do sustento missionário. Então diz assim, 1 Coríntios, todo o capítulo 9 fala muito sobre isso, mas vamos ler aqui apenas um trecho do versículo 9 ao 14, que diz assim: Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? É interessante, irmãos, que Paulo, ele na sua argumentação, ele se vale da lei de Moisés. E tem muitos irmãos que são antidizimistas, que são contrários ao dízimo, ficam ensinando que o dízimo é uma prática da lei, né? É uma prática da lei e não do Novo Testamento. Mas Paulo, ele lança mão da lei para defender o sustento missionário. Ele diz no versículo 10, não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, Paulo aí defendeu toda essa teologia da contribuição financeira, mostrando a responsabilidade que a igreja tinha de sustentar o ministério do apóstolo Paulo. Tópico 3.2, tendo consciência de nosso dever. Aqui na nossa leitura bíblica em classe, nos versículos 13 e 14, Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, versículo bem conhecido de todos, dizendo que Paulo está preparado a viver tanto em situação de escassez como de abundância. Mas no versículo 14 ele diz, apesar disso, apesar de eu estar adaptado a viver em toda e qualquer situação, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Então, Paulo tinha as suas necessidades. Investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 20 e 21, dizendo, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A gente só coloca o nosso coração naquilo em que a gente dá valor e a gente só contribui financeiramente para aquilo que a gente coloca o nosso coração. Então, Jesus nos ensina a acumularmos tesouros no céu e não tesouros na terra. Aquele que contribui para a obra missionária, que oferta para a obra missionária, ele está fazendo investimento no céu, investindo em almas para a glória do nome de Jesus. Tópico 3.3, pessoas financiando a obra divina. Nós vemos, meus irmãos, em Lucas, no capítulo 8, versículos de 1 a 3, que tinha várias mulheres que serviam a Jesus, e chama atenção aqui no versículo 3,
é que a Bíblia diz o nome de algumas delas e diz, no Lucas 8:3, fala assim: Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras mulheres. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, observe que várias mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Jesus era um obreiro de tempo integral. Os obreiros que andavam com Jesus, os apóstolos, eram obreiros de tempo integral. Tinha toda uma comitiva, tinha toda uma equipe de trabalho no ministério de Jesus, que era sustentada pelas ofertas que eram coletadas. E diz o texto de Lucas 8:3 que várias mulheres sustentavam Jesus e sua equipe com os seus bens. Então, isso é fundamental para a igreja nos dias atuais também. Apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra de missões transculturais. Lembrando que missões se faz com os pés dos que vão, missões se faz com os joelhos dos que oram, missões se faz com a igreja que envia e missões se faz com as mãos daqueles que contribuem. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, concluindo a nossa lição de hoje, é importante compreendermos que nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. Deus conta comigo e com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. Amém? Glórias a Deus. Estamos assim concluindo mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, mais um programa EBD em Síntese. Eu agradeço aqui a você pela sua audiência, por nos acompanhar semanalmente no programa EBD em Síntese. Lembre-se que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa classe, na nossa congregação. Participe da Escola Bíblica Dominical, você e sua família. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.